seja muito bem-vindo ao Feito e Fluency, que é um quadro que eu tenho aqui no meu canal, em que eu ensino inglês com a leitura da Bíblia, com versículos bíblicos, unindo o propósito com a minha profissão. Se você não me conhece, o meu nome é Mariana, eu sou professora de inglês e advogada, e aqui no canal você vai encontrar vlogs sobre livros, sobre o trabalho, a rotina de trabalho. Eu falo muito sobre leitura também, porque eu sou uma leitora muito voraz. E aqui esse é o quadro que eu te ensino inglês, como eu disse. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like, de comentar. Comenta também o próximo versículo que você quer que eu faça, que eu posso fazer na próxima semana. E vamos lá para o versículo de hoje, que é Colossenses 3:23, que eu acredito que todo mundo conheça, que é aquele em que trabalhe como se fosse para Deus e não para os homens. Façam tudo para Deus e não para os homens. E aí a gente vai fazer a leitura desse versículo em inglês. Então vamos lá. Colossians 3:23. Work willingly at whatever you do, as though you are working for the Lord rather than for the people. Esse daqui a gente tem, como sempre, né, as palavrinhas em vermelho que nós iremos falar sobre. E aqui a gente vai ter hoje uma gramática em relação ao were working, no tempo verbal. Mas antes disso, vamos falar aqui primeiro da palavra willingly. Willingly é uma palavra bem peculiar, porque se você tirar aqui vai ficar will. Eu acredito que você possa conhecer o will como o futuro, né? Por exemplo, I will work tomorrow, que é eu vou trabalhar amanhã, né? E existe outro lado do will, né? Que é a vontade. Então, por exemplo, free will é o livre-arbítrio, nesse sentido da vontade, certo? Por exemplo, last will, última vontade de alguma pessoa. E o inglês mais antigo possuía essa palavra como com vontade mesmo. Então, ao invés de falar eu vou trabalhar amanhã, era o sentido de eu estou com vontade de trabalhar amanhã. E aí, conforme o tempo foi passando, ele virou só eu vou trabalhar amanhã. Então, tem esse lado histórico também da língua inglesa que possui essa palavra diferente do que ela é hoje. E por que tá willingly, né? E aí a dica de pronúncia, porque é uma palavra mais complicada, muitas consoantes, né, que no nosso português não possui, a gente tira o G, ignora o G. Willingly, willingly. Willingly é voluntariamente, sabe? É com vontade de fazer algo. É você ter uma boa vontade para aquilo. Então, se a gente volta aqui no versículo, trabalhe voluntariamente com vontade, e aí a gente segue esse sentido, ok? Willingly. A próxima palavra é whatever. Whatever é o nosso qualquer coisa, tanto faz, tem músicas famosas, né, com essa palavra. E aqui é interessante também, importante de eu falar, que ela vem, whatever, tem meio que uma família junto com essa palavra, que são as compound words, né, que a gente chama. Então, por exemplo, a gente tem aqui na tabelinha whenever, whatever, whoever e however. Eu acredito que todas, né, a maioria de vocês conhecem todas, ou pelo menos uma ou outra aqui. E a gente tem o sufixo ever, que é uma ideia de que não importa o que, não importa qual coisa, com essas outras palavras. Então, se você divide aqui, ó, whenever. When é de quando. E aí vem o ever, de qualquer coisa. Então, sempre que, quando quer que se refere a tempo. Wherever, a gente vai dividir aqui, ó, where com ever. Where é onde. Então, refere-se a um lugar, onde quer que seja. Whoever é who mais ever. Who é quem. Então, aqui vai se referir a pessoa, a um sujeito. Quem quer que seja, qualquer um, entende? However, a gente tem o how, que é como, com o ever. Então, como quer que, ou, no entanto, vai se referir a uma maneira, como quer que, ou um contraste de no entanto. However é a mesma coisa do but, sabe? But, alguma coisa. Então, a gente pode usar o however, que fica mais formal também. Aqui é whatever, de what, o que, ou qual,
com ever, por isso que fica qualquer coisa, ou tanto faz. E aí, voltando lá no versículo, trabalhar voluntariamente com qualquer coisa, qualquer que seja, tanto faz as coisas que você faz, ok? Seguindo, a gente tem a próxima que é estou, que é o como se, é o embora. Aqui é como, se você tirar essa daqui, vai ter if, que é mais simples. As if, como se, que eu acho que fica mais fácil. Mas por que eu uso tô? Porque a Bíblia é uma linguagem mais robusta, formal. Então, colocar as if não casaria muito bem com essa formalidade, entende? Então, é como se, embora, como se. Então, aqui, trabalhe voluntariamente com qualquer coisa que você faça com vontade, como se, e aí a gente entra no were working, que é o past continuous, que é um tempo verbal. E qual que é a estrutura desse tempo verbal? To be no passado mais ing. O ing todo mundo conhece, que é o que traz a continuidade. Então, tudo que tiver contínuos, vocês sabem que é ing, que é trabalhando, fazendo, comendo, bebendo, é o nosso gerúndio. Então, a gente tem o to be no passado, que é was ou were, mais ing. E aqui a gente traz uma estrutura que ela não vai ficar exatamente estavam trabalhando. Ela vai trazer um sentido de uma hipótese, estivessem trabalhando, pelo contexto. Por isso que é importante não traduzir ao pé da letra, literal, porque senão não faz sentido para nossa língua, tá? Então é como se estou estivessem trabalhando, ok? E por fim a gente tem a palavra weather. Weather é a preferência, em vez de do you rather be at home or at the beach? Você prefere estar em casa ou na praia, ok? Entende? E aqui a gente tem um resumo de todas as palavras que a gente viu. Willingly, que é com vontade, é uma atitude interna, é um voluntariamente. Whatever é qualquer coisa, é um escopo do trabalho. Though é como se é uma imaginação de um propósito. Were work estivesse trabalhando, é uma ação contínua, com uma hipótese. E o whether é em vez de uma prioridade correta, ok? Voltando lá no versículo, o que a gente tem? Trabalhando com vontade, com qualquer coisa que você faça, como se você estivesse trabalhando para o Senhor em vez de para as pessoas. Ao contrário de trabalhando para as pessoas, ok? Esse é o versículo que temos hoje e é uma mensagem muito bonita. Como sempre, no final, eu gosto de trazer uma mensagem sobre os versículos que a gente estuda. E aqui, eu acredito que isso serve muito, assim, hoje em dia, existe muita tal da performance e eu me incluo nessa pessoa que gosta de performar e muitas vezes eu me pergunto, será que eu postar isso? Porque a performance para mim vai muito do parecer estar fazendo algo e muitas vezes não estamos fazendo. E é até um testemunho interessante que teve uma época que eu tava filmando muito a minha rotina da manhã e postando no meu story no Instagram. E eu descobri, assim, que eu tava idolatrando essa rotina e que deixou de ter o meu sentido. E é interessante porque essa rotina incluía fazer meu devocional, fazer minha oração e ler a Bíblia. E eu gravava tudo durante meu café da manhã de madrugada, eu acordava sempre cedinho, eu acordo ainda sempre cedo, mas eu deixei de fazer essas postagens porque eu percebi a intenção incorreta do meu coração de que era mostrar para os outros isso que eu fazia, mas eu não estava fazendo mais de coração, entende? Então, hoje em dia, com a questão da performance, que tudo a gente tem que performar o seu devocional, a sua leitura bíblica é uma performance, se torna um palco, deixa de ter o sentido de que é para fazer isso para Deus. E quando a gente vê esse versículo, que é faça tudo da nossa rotina, né? Desde o escovar os dentes até fazer um almoço, receber uma pessoa em casa, ou fazer um trabalho muito importante, um caso muito importante, como no meu caso,
tudo tem que ser feito para vontade, pensando com vontade em Deus, né? E eu acredito que quando a gente relembra disso, é importante a gente sempre relembrar disso, né? Porque a gente vai passando a vida, vai tendo a correria e a gente se esquece desse propósito de que é para Deus e não para os homens. E quando esse propósito é perdido, a gente acaba fazendo coisas e vivendo no automático, pensando em só a aprovação dos outros e dos homens e não de Deus. E é muito importante que a gente tenha sempre esse foco e relembre disso diariamente e ajude a relembrar os outros também. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse dia. Eu espero que tenham gostado. Por favor, não deixe de curtir se você gostou. Comenta também o próximo versículo que você quer que eu traga aqui. E se tiver alguma dúvida também pode me mandar mensagem aqui que eu respondo. E é isso por hoje. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Bye!